Bom dia, gente, tudo bem? Precisei recomeçar. Aqui é Patrícia Cândido, médica, mentora, terapeuta e tenho o canal no YouTube Eu Sou a Cura e o canal aqui no Instagram Medicina da Alma. E esse canal vem gentilmente se tornando um lugar de autoconhecimento, de buscas profundas. E a gente está fazendo nesse horário das 7h45, hoje um pouco atrasada, a gente está fazendo a leitura das meditações dos anjos, com temas que permeiam a nossa vida, né? Então a gente já falou sobre depressão, sobre chakras, sobre tanta coisa que eu não lembro aqui agora. Então hoje eu precisei desligar a live e ligar de novo, porque tinham me ligado aqui, coloquei no modo avião para isso não acontecer. Então hoje a gente vai falar sobre o caminho do buscador. E eu vou ter que começar tudo de novo. Eu tinha começado e caiu. O caminho do buscador, eu diria que eu falei várias coisas aqui já, mas eu nem vou conseguir repetir, porque vem tudo meio que assim, né? Vai surgindo aqui na minha mente. Mas quem é buscador sabe que é. E quem é buscador tem esse jeito de funcionar no mundo que começa pelo questionamento de coisas profundas. A profundidade, gente, ela não é só uma coisa intuitiva. A profundidade vem com um autoestudo profundo. E muitas vezes a gente vai se estudando e buscando isso, aquilo outro na nossa vida porque nós vivemos situações que feriram a nossa alma. Nessa ou em outras oportunidades em que nós estivemos aqui nesse planeta. A gente também pode estar vivendo a partir de feridas que são da alma dos nossos ancestrais. E o buscador é aquela pessoa dentro do clã que sai para uma viagem, né? Ele sai para uma viagem muito diferente da que toda a sua família fez. E muitas vezes, por isso, ele é visto como algo ruim, ou como doido da família, ou como muito diferente, porque ele sai para uma viagem. E essa viagem que o buscador faz é uma viagem que não é só externa. Muitas vezes ela vai se manifestar no externo, mas ela é principalmente de dentro. Então, quando a gente sai para essa viagem, quando a gente se propõe a fazermos, quando nós nos propomos a fazer transformações em nós, quando somos verdadeiramente buscadores, estamos de fato buscando muito mais do que só algo que se materializa no externo, porque a gente sabe que o externo ele é um reflexo do nosso interno. Mas a gente busca por curas mais profundas da nossa alma, mesmo que a gente não saiba no primeiro momento o que é que a gente busca, né? Então, ser buscador é ter uma coragem de olhar para aquilo que o nosso sistema nos ensinou a esconder debaixo do tapete, que é olhar para onde eu realmente estou, quem eu verdadeiramente sou, quais são as emoções que estão me dominando e o que é que isso tem a ver com as questões do meu clã, né? Eu nem diria da minha família, mas nós, por exemplo, fazemos parte de um clã. Que clã é esse? O clã Planeta Terra. Vamos começar por aí, né? Um clã que tem várias populações, várias pessoas, todas elas vivendo a partir do seu sistema de crenças e das suas percepções de mundo, né? Então a gente tem ali sistemas de crenças e percepções de mundo que quando dão problema, que pensam diferente ou que vivem diferente, começa a ter guerra, né? Vocês estão percebendo isso? Sempre foi assim, porque querendo ou não, é uma luta diária. Esse é o funcionamento do nosso clã, uma luta diária pela sobrevivência. A gente vive ali no nível basal da luta diária pela sobrevivência. O que é isso? É o piloto automático, é acordar, dormir, pagar boleto, acordar, pagar boleto, trabalhar, dormir, acordar, fim de semana não saber o que faz, talvez assistir um filme, talvez sair para se divertir. Não tem nada de errado, nada. Esse é o funcionamento do clã, né? O nosso clã, Planeta Terra, ele funciona no nível sobrevivência. E é um nível muito doloroso, porque a gente está sempre num lugar de meio que brigando por espaço, inseguro de quem nós somos, em todos os sentidos, dinheiro, relacionamentos. E os relacionamentos que mais nos afetam muitas vezes são aqueles que são os mais próximos. São os nossos pais, nossos irmãos, nossos tios. E aí vem o outro clã do qual a gente faz parte, o clã família.
no clã família tem um sistema de funcionamento que é muito próprio de cada família, mas que não é muito diferente. Geralmente por lugar, eu, por exemplo, que tive a oportunidade de morar em lugares diferentes, eu percebo que o clã, ele muda também de acordo com a cultura do lugar. Então é muito, a gente pensa que a gente não é influenciado, a gente é influenciado o tempo todo por tudo que está lá fora. O buscador, ele faz um negócio diferente. Ele começa a questionar o clã e ele tem interesse em entender o que ele não consegue ver ali, além daquelas crenças que estão manifestadas no seu externo. Então, a maior busca e a maior cura que a gente vai fazer é sair para fazer uma viagem. E essa viagem, gente, não precisa nem mudar de estado, como eu fiz. Porque você pode mudar de estado e ainda continuar conectado nas crenças e nas dores do seu clã. Essa viagem é ter a coragem de viajar para encontrar com você mesmo. Para ir além do que foi colocado para você como o certo e o errado, para compreender e não ficar se sentindo insegura por estar fazendo uma escolha que é diferente do que os outros fariam, né? Eu vou dar um exemplo para vocês muito simples da minha vida, assim. Eu sou uma buscadora, né? E já apanhei muito por isso, muito mesmo. Por quê? Porque o buscador, ele ainda precisa sustentar as suas curas. E muitas vezes ele está curando o clã inteiro e ele vai ser aquele que vai receber uma carga mais pesada. E por isso que eu chamo vocês de pessoas corajosas. E eu vivi fora, morei muito tempo fora. E quando a gente foi voltar aqui para Minas, e eu vou dizer para vocês, pode ser que a gente fique aqui muito pouco tempo, porque eu acho que talvez seja essa a intenção. Mas quando a gente foi voltar para cá, a gente tinha as opções de voltar para Uberlândia, que é a cidade que a gente morou antes, de 1 milhão de habitantes, com as melhores escolas e tudo mais. Só que quando eu pensava, me via correndo de um lado para o outro de carro para levar menino daqui, dali, fazer isso, fazer aquilo, assim, eu falei pro meu marido, eu não tenho condições hoje de fazer esse movimento, eu não tenho nem energia nesse momento para fazer isso. A gente decidiu vir para uma cidade menor, que é a cidade onde eu cresci, onde não tem as melhores escolas, não tem, não tem muito acesso hoje, porque as cidades pequenas hoje estão com muito acesso, né? Tem tudo, eles fazem natação, fazem inglês, fazem muito mais coisas que faziam em Florianópolis, porque aqui é mais fácil fazer os deslocamentos. E aí, a gente decidiu vir para uma cidade pequena. Eu percebi que eu estava me martirizando porque eu estava fazendo uma escolha que era questionada por todo mundo. Como assim? Você vai tirar os seus filhos dessa escola, desse lugar, para levar para uma cidade pequena? Então, eu percebi que... Aí eu comecei a perceber que muitas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, tá? Elas se matam no dia a dia, para sempre, para poder fazer algo que, na verdade, elas nem estão conseguindo sustentar. Então, às vezes, ela está se matando ali para sustentar a melhor escola para os filhos, o inglês, a natação, o jiu-jitsu, só que ela tá morta por dentro. Então, viver no nível sobrevivência do clã também é sobre isso, entendeu? É sobre o quão escravo nós somos do que as pessoas ditam para nós que é necessário. Claro, né, eu tô dando só esse exemplo, como eu falei, provavelmente não vou ficar aqui por muito tempo por causa dos meus filhos, entendeu? Só que eu precisava vir, nesse momento, olhar pra mim, eu precisava de um lugar calmo, pra eu fazer alguns movimentos que eu sabia que teria que fazer, eu precisava de mais calma e de mais mato, de tudo isso, entendeu? E aí, só que fazer isso, eu e meu marido, a gente queria isso, mas fazer isso a gente teve que olhar para tudo aquilo que o clã dizia que era diferente. E esse lugar me ensinou uma coisa, me ensinou que as escolhas da minha família eu tenho que saber mais do que qualquer outra pessoa e que eu tenho que ser adulta o suficiente para bancar escolhas que não estão dentro daquilo que o meu clã diz que é certo, entendeu? Então, a pessoa que realmente viaja e constrói novos mundos, ela sai do comum, ela é diferente, ela sai do comum. O que é sair do comum? Não adianta nada, gente, você querer sair do comum. Eu vejo isso muito quem estuda terapias integrativas, porque são meus mentorados, são as pessoas que eu convivo, né? Quem estuda autoconhecimento. Não adianta nada a gente querer sair do comum, mas ficar no comum, entende? Então é assim, tipo, olha, eu quero prosperar muito, eu quero me desenvolver muito, eu quero isso, aquilo, outro.
Não adianta nada você querer tudo isso, mas continuar vivendo a partir das crenças que foram impostas pelo seu clã, entende? Então, para você prosperar, a primeira coisa que você vai fazer, por exemplo, na sua vida, para conseguir prosperar, e eu falo porque eu estou curando isso em mim ainda, é você aceitar, acho que ontem eu fiz um videozinho desse, acho que foi pro TikTok, você aceitar ser a ovelha negra da família. O buscador, gente, ele é a ovelha, não gosto dessa palavra, ele é a ovelha cor-de-rosa da família, ele é a ovelha mística da família. Nem digo mística, porque às vezes a gente nem é tão místico, a gente só é diferente porque a gente faz perguntas diferentes pro mundo, e a gente faz buscas diferentes do mundo, entendeu? Então você tem que bancar, e bancar ser isso dói. Porque se você for igual a mim, vai ficar anos tentando fazer as pessoas te amarem do jeito que você é. Até você compreender que ninguém precisa te amar do jeito que você é. E que você não precisa forçar nada. Você precisa simplesmente ser você. A gente teve uma conversa. Essa semana, uma das minhas mulheres lá do... aqui, a danada. Uma das mulheres lá da minha mentoria, né? Trouxe esse tema lá. Esses dias elas estão conversando muito. E esse tema era: como é que eu posso... era alguma coisa sobre ser grandiosa sem precisar aparecer tanto, entendeu? Porque quando a gente chega num lugar de maturidade do buscador, às vezes a gente já apanhou tanto que a gente entende, a gente sente uma empolgação, uma alegria, uma felicidade da alma que não depende mais do que está no externo. Entendeu? Sempre depende, né? Então, assim, sempre depende, mas a gente compreende que é a hora da gente tomar a nossa cura nas nossas mãos. E se a gente for adulta um pouquinho, a gente vai perceber que ninguém vai fazer isso pra gente. Seu pai não vai fazer, sua mãe não vai fazer, seu marido não vai de jeito nenhum. Então, você vai precisar ir fazendo as escolhas, ir organizando os caminhos, ir resolvendo os pontos, os BOs, e vai precisar olhar pra você, entendeu? Então, acho que eu até fugi do tema, né, gente? Ou não? Tô falando de gente buscadora, né? Eu vou ler o anjinho pra ele nos direcionar, tá? O anjo da busca, que saiu hoje. A busca vai nos levar para além dos territórios familiares e nos fazer dar a grande volta. É sobre isso que eu tava falando. O buscador dentro de nós quer encontrar o que parece estar perdido, ou encontrar-se face a face com a alma, numa dimensão distante. Viajar pela estrada espiral da vida, sair do lar conhecido em direção ao desconhecido, faz parte do destino de quem busca o encontro consigo mesmo. Navegar é preciso pelos oceanos da consciência e aportar na terra do amor sem fim. A busca marca o meu encontro com o que está vindo ao meu encontro, entendeu? Eu vejo que uma característica forte dos buscadores é porque o buscador, o que é um buscador hoje? É alguém que busca por algo profundo, por algo espiritual, é alguém que busca por autoconhecimento. Quando a pessoa acorda para buscar pelo seu autoconhecimento, ela não tem como desacordar, não tem como desver. Eu estou buscando me conhecer mais, eu estou me estudando, eu não tenho como desver isso. E, gente, não se engane, tá? Ser buscador é estudar todo dia, sabia? Eu tinha esse engano. Eu sou uma buscadora, é minha vida, é minha profundidade. Não, hoje eu sou uma buscadora muito melhor, porque todo dia eu estudo. Todo dia eu estudo, eu leio livros, eu mergulho às vezes em alguns temas específicos, eu assisto vídeos, eu assisto lives, eu faço cursos de autoconhecimento, né? É tão desafiador, mas é lindo e muito revelador, eu concordo com você, Sibeli. Então, o desafio que é assim, olha, tudo bem, não, eu abro mão desse lugar, mas como eu disse pra vocês, depois que você desperta para essa coisa da busca profunda, você não vai voltar para outro lugar. Você pode até tentar, tá? Tentar. Você pode até negar tudo isso, mas você não vai conseguir voltar completamente para lá. Porque tem algo em você que já acendeu. E, gente, não se engane. Tem pessoas que estão nesse momento no planeta que não vão chegar nesse lugar. Por quê? Porque não é o caminho delas. É porque elas não é porque elas são menos evoluídas, não é. É porque nessa experiência da Terra, nesse momento,
Elas vieram para viver a matéria, faz parte da experiência delas, entendeu? Pode ser, a gente talvez, eu demorei muito para aceitar isso, que eu vim nessa experiência para viver coisas mais profundas. E aí eu lembrei daquilo que eu falei no começo da live, né? Que eu fiz uma vez, eu sempre fui profunda, sempre fui buscadora, desde menina, entendeu? É uma coisa que já nasceu comigo. É claro, é óbvio que hoje eu consigo ver que eu passei a vida toda fingindo ser outra pessoa. Por quê? Porque eu não quero me desgastar. Não quero, eu quero ser aceita, eu quero ficar bem, eu quero ser a menina boazinha. Então hoje na vida adulta eu não passo a vida toda me escondendo mais, mas eu também não jogo pérolas aos porcos, eu não fico por aí falando o tempo todo sobre minhas buscas e tal, eu falo aqui para quem quer ouvir, entendeu? Então a minha maturidade veio com isso, veio com o estudo, com autoconhecimento, com autodesenvolvimento. Então por isso que eu falo, sempre estejam estudando, qualquer linha, qualquer coisa, entendeu? Que faça sentido para vocês, porque é uma busca profunda. E essa astróloga, isso foi em 2017. Eu já tinha passado por eu vou dizer para vocês, eu sempre fui buscadora, mas eu comecei no autoestudo mesmo. Eu tava perto dos 28 anos. Porque ser buscadora é diferente, né? Tipo assim, quando você tem realmente desafios na vida e eles te despertam para conhecer outro caminho. Então, ali perto dos 20 anos, eu comecei a frequentar grupos de espiritualidade, tentando aprender coisas, né? E quando eu fui, em 2012, quando eu fiz 28 anos, eu tive uma grande assim, mudança na minha vida, foi isso mesmo. Eu mudei tanto. Sabe quando você muda da água pro vinho mesmo? Eu comia muito mal. Não que eu come completamente bem hoje, mas eu comia muito mal. E eu, de repente, resolvi começar pela minha dieta. Foi mais ou menos isso. Fui na nutricionista, eu era magrinha, mas eu comia mal. E aí ela me ajudou a mudar a minha dieta, eu mudei completamente minha forma de comer. Naquele ano que eu fiz 28 anos, que foi o ano de fiz 28 anos no final de 2009, 2010 foi o ano da minha vida. Eu aprendi a comer, eu fiz um mochilão sozinha, eu viajei por vários lugares, eu pegava o carro, saía e viajava, eu tava com 28 anos, né? Eu parei de ficar pedindo tanta opinião da minha mãe, foi um negócio assim que, tipo, virou minha cabeça. Naquele ano também eu comecei a fazer yoga. E tudo foi pela yoga. Eu comecei a fazer para conseguir dar conta da residência médica sem ficar doente. Sem ter que tomar, na época todos os meus colegas tomavam citalopram. E eu já olhava aquilo e não achava natural. Eu falava, gente, mas por que eu tenho que tomar esse remédio para dar conta de viver? As minhas mentoradas morrendo de conversar aí, a Fátima e a Nádia. E aí eu falei assim, nossa, mas eu tenho que pegar na mão, eu tenho que tomar remédio para dar conta de viver? Não tenho nada contra, tá, gente? Como eu falei, eu prescrevo muito remédio. E eu sei que a pessoa precisa atravessar aquilo ali. Mas eu já era uma buscadora e queria outros caminhos. Fui pra yoga. Deitei lá e a mulher... Gente, a minha professora na época tinha 89 anos. Eu não sei nem se ela tá viva. Eu fiquei sabendo recentemente que ela ainda tá viva, tá? Isso foi em 2010. E aí ela me deitou no chão e ela me ensinou a respirar. Até hoje eu lembro daquele momento. Foi a primeira vez que eu respirei na vida, com 28 anos. Sabe quando você muda toda a configuração da sua cabeça? Ali, deitada no chão, respirando. Então o corpo, ele é uma fonte de autoconhecimento, viu, gente? Não vamos negar o nosso corpo. E eu comecei a mudança pelo corpo, pela respiração. 2 meses depois, como eu falei, 2 meses depois eu mudei minha alimentação, mudei minhas amizades de uma hora pra outra, tipo assim, do nada. Comecei a andar com outras pessoas, comecei a viajar, fiz mochilão. E, enfim, foi uma virada na minha vida. E foi onde eu percebi que eu era uma buscadora e eu comecei a valorizar isso. Depois veio a Kundalini Yoga em 2012. E aí, uma coisa profunda que foi importante pra mim foi o mapa astral. Lá em 2013, quando eu tive meu filho, eu conheci uma astróloga, hoje ela é uma grande amiga minha, a Ana Zanesco, ela tem um canal super grande aqui no Instagram, ela é uma astróloga dos famosos hoje. E aí a gente sempre foi muito próxima, nossos filhos têm a mesma idade, a gente era da mesma cidade e tudo, mudamos de lá na mesma época. E a gente é muito amiga, enfim, até hoje a gente conversa muito. Mas ela fez meu primeiro mapa. E quando ela falou tudo aquilo ali, gente... Eu achava que estava bombando no meu autoconhecimento. Eu não sabia nada sobre mim. Porque tudo que ela falou ali não fazia o menor sentido. É como se ela tivesse revelado coisas sobre mim que não ressoavam, não faziam sentido. Anos depois ressoaram.
foram ressoando, porque eu comecei, o mapa ele me ajudou a olhar para coisas que eu não olhava. E aí eu comecei a ver realmente pontos que ela dizia que fizeram sentido, entendeu? Então, assim, hoje eu acho que o mapa que eu mais tenho lembrança na vida foi esse que ela fez, porque ele foi muito nos pontos que eu precisava curar. Quando foi em 2017, aí vem esse que eu... Ops, deu um problema aqui, voltou, né? Voltou? Quando foi em 2017, eu fiz esse mapa com uma outra astróloga, muito boa também. E aí ela me disse assim: Patrícia, você não veio nessa vida para veranear em Cancún. Até hoje eu fico com raiva. Eu falo assim: você tá doida? Eu vim para veranear em Cancún? Sim, a minha vida pode ser leve, boa, tudo. E a minha vida é, viu, gente? Mas tem desafios. E aí ela falou assim: não é que você não veio veranear em Cancún porque você não pode ter uma vida boa. É porque você escolheu nessa vida se transformar o máximo possível. E como você escolheu um caminho de autotransformação muito intenso, a sua vida não vai ser só veraneio, não vai ser só descanso, porque esse caminho que a sua alma escolheu de se transformar o máximo possível numa encarnação só, ele vai te exigir, entendeu? E aí eu entendi, eu sou assim, gente, eu preciso de motivações, né? Igual eu falei pra minha mãe ontem, eu falei assim: mãe, eu consegui compreender a partir da fala de uma pessoa que está me incomodando em morar aqui. Porque eu gosto muito, muito, mas tem alguma coisa que me incomoda, eu não estava identificando. E eu só não estou mais incomodada porque eu trabalho na internet. E aí ela falou assim, o que foi? Eu fui no supermercado e eu tenho muitas conversas com pessoas do dia a dia, sabe? Assim, e nesse dia foi interessante porque eu fui no lugar de material de construção, de negócio de arrumar coisa em casa, fui comprar um negócio para minha máquina de lavar que estava estragado, conversei horas com a dona da loja, que era minha amiga de infância, conversei assim uns 20 minutos, uns 20 minutos com ela, coisas assim que eu já não falava há muito tempo, que a gente já não conversava há muito tempo. Aí saí de lá, fui no supermercado, e aí a dona do supermercado falou assim: Patrícia, como é que você tá vendo esse momento da sua vida? Como é que você tá encarando? Porque você sabe que isso é de Deus, né? Às vezes a gente precisa olhar de novo para nossa cidade natal. E aí eu falei assim: eu também estou encarando como algo de Deus. Acho que que está sendo um momento extremamente importante para os meus pais, para eles ficarem mais próximos dos netos, estavam com muito sozinhos, e para os meus filhos, que também estão mais próximos dos avós, e da minha sogra também, que está bem idosa. E aí ela falou assim: sim. E aí ela falou uma frase: aqui é um lugar, Patrícia, onde a gente não tem muita perspectiva de futuro, mas a gente vive muito bem o presente. E eu entendi exatamente isso, realmente. Estar numa cidade pequena, muitas vezes, como eu falei, hoje com a internet você consegue tudo. Quando eu vivia aqui criança, isso era mais difícil, porque eu sempre fui uma pessoa de querer me desenvolver muito, de querer olhar para o futuro. E aí eu entendi que o que estava desconfortável em mim é porque eu sou uma pessoa que gosta de sonhar alto, que tem sonhos muito grandes ainda, com 44 anos. Nunca é hora de parar de sonhar, né, gente? A gente sonha a vida inteira. Então, como eu tenho sonhos grandes, parece que eles não cabem aqui. Mas, ao mesmo tempo, o que eu estou fazendo é viver o presente com uma qualidade que eu nunca tinha vivido na vida. Que é uma qualidade de tempo, de ar para respirar, de natureza, de tudo. Então, eu entendi o que eu gosto e o que eu não gosto. Isso foi bom. E isso veio, o meu autoconhecimento, que eu não estava conseguindo acessar isso sozinha, tá, gente? A cura desse lugar veio da fala do outro, vocês estão entendendo? Então, a gente como buscador, voltando pro tema, né? A gente primeiro, depois de tudo que eu contei, a gente não veio veranear em Cancún. Então, tenha a coragem de tomar a sua história nas suas mãos e entender que não significa não ser leve. Porque é leve. Quando você faz a escolha de se alinhar com o caminho da sua alma, isso é leve, entendam. O que não é leve é quando você, sabendo que fez a escolha de ir para o caminho da sua alma, você vai ficar ouvindo o que as outras pessoas estão te dizendo que é o melhor a ser feito, entendeu? Então, o que não é leve são as vozes das outras pessoas e as vozes internas que você tem, que são as vozes do seu clã, certo? As vozes do seu clã te dizendo: isso não é bom, você não é legal, isso, aquilo, outro.
Eu tive, há algum tempo atrás, eu recebi um comentário, e essa pessoa vive fazendo comentários ao meu respeito, sobre escolhas da minha vida. E ela faz de um lugar meio rindo, meio tirando sarro da minha cara. Isso me incomoda, me incomodou. Eu percebi que essa pessoa me incomodava muito. E aí o que eu fiz? Nádia tá aqui. Eu fui lá, eu não fazia isso há muito tempo, rodei o tal do protocolo de dependência emocional com essa pessoa para eu entender o que é que estava me desregulando ali. Por que ela estava me incomodando tanto com as suas falas engraçadinhas, sabe? Assim, tipo, meio que uma fala dela foi coisas do tipo... eu encontrei um colega seu e ele me perguntou se você ainda continua sendo mística desse jeito. E aí, quando ela falou isso me doeu tanto. E eu falei, não, esse trem não pode me incomodar desse tanto. E aí eu fui rodar o tal do protocolo. E o que eu encontrei? Eu entendi que essa pessoa, ela refletia a voz da sociedade. Ela refletia a voz do meu clã. É como se ela refletisse a voz do que o status quo social pensa sobre mim. Entende? Que eu faço, que eu sou diferente, entendeu? Então eu entendi que ela refletia a voz de um grupo, que é o grupo que tem a intenção de me manter no mesmo lugar. Por quê? Porque quando a gente é diferente, a gente incomoda. Nem tô falando de luz eu acho que nós todos temos, mas a gente incomoda. E quando eu entendi que essa pessoa me incomodou por isso, e eu entendi isso no protocolo, eu venho aqui no FT, e libero geral aquilo dentro de mim, libero dentro de mim, libero. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa continue falando, mas uma coisa que eu te digo a partir do momento que eu curo em mim o incômodo que eu tenho com o que ela fala, ela para de falar, porque não tem mais ressonância vibracional, vocês estão entendendo? Então uma das coisas que a gente precisa, eu gosto muito dessa frase da doutora Mabel, tá? A gente fala o seguinte, para você cocriar não precisa ser com esforço, pode ser tudo mais leve, tudo mais... para você fazer a sua vida nova, você tem que esquecer o esforço, você tem que ir no caminho da leveza, né, no caminho do merecimento, mas também é no caminho do trabalho, porque não significa se esforçar, mas também não significa deixar de trabalhar, esse é um ponto. E a doutora Mabel tem uma frase que ela gosta, que eu gosto muito, que ela fala assim, o único leão que você tem que matar todos os dias é o leão dentro de você. São as crenças dentro de você em relação a toda aquela situação. Então, todas as vezes que eu sou exposta a algo que me incomoda, quando eu não estou conseguindo enxergar o que aquilo me incomodou, eu busco algumas ferramentas. Dessa vez eu busquei essa ferramenta de dependência emocional. A outra ferramenta que eu busco muito é levar para o sono. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso. Levo aquilo para o sono e peço orientação espiritual mesmo para entender por que é que eu fiquei presa naquele rolê ali, o que está acontecendo. A orientação vem, sabe? Então, assim, e eu sei que eu não posso mapear a minha vida só pelo que os outros querem. Mas que ao mesmo tempo, como eu tenho família, tenho 2 filhos, tenho marido, eu também não posso simplesmente negar o mundo, entendeu? Então, eu preciso entrar num equilíbrio entre deixar o meu clã, muitas vezes sem deixar o meu clã. Vocês estão entendendo? Porque, a busca vai nos levar para além dos territórios familiares e nos fazer dar a grande volta. O buscador dentro de nós quer encontrar o que parece estar perdido. Então, se o meu clã está vivendo de um determinado jeito e eu sou uma buscadora, eu posso simplesmente mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. Mas se eu ainda continuo ressoando com aquela crença, com aquele estado vibracional do meu clã, eu posso estar no outro lugar que eu vou continuar vivendo daquele jeito. Se dentro do meu clã foi dito que eu não posso, por exemplo, se eu tenho dentro de mim a certeza de que eu não posso prosperar, porque isso vai afetar a minha relação com meu irmão, por exemplo, eu posso estar lá na China, que eu vou ainda viver a partir daquela crença, entendeu? Então o buscador, a primeira coisa que ele precisa saber fazer é sair da família. E aí é sair mesmo, tá, gente? Não significa brigar, não significa odiar, não significa evitar, mas significa colocar, entender dentro de você o que é que ainda te coloca conectado com aquelas pessoas e fazer o trabalho interior de ir tirando aqueles laços vibracionais ali, aqueles laços que estão te mantendo, sabe? Eu tava contando esses dias pra uma amiga minha,
a gente tava conversando aqui online, né? E aí eu falei assim, olha que coisa interessante, porque eu moro fora há quase 30 anos, tá? Eu saí dessa cidadezinha pequena com 15 anos pra fazer colegial, estudar, morar fora, nunca mais voltei. Hoje tenho 44, então quer dizer que eu saí há quase 30, 15, 5, 35, quase 30 anos. E aí, de repente, eu volto. E quando eu volto, a primeira coisa que minha mãe fez, lá na casa dela, eu tinha guardado várias coisas, diários, porque eu sempre escrevi muito diários, fotos, cartas de ex-namorados, e ela ficava tudo numa caixinha. E ela já tinha me pedido para eu tirar aquilo de lá, muitas vezes eu não tirava. Ah, não, mãe, deixa, onde é que eu vou colocar isso? Eu não tenho coragem de jogar fora, não sei o que, não sei o que lá. Ela me entregou essa caixinha e falou, toma, leva que é a sua. Isso aqui não é meu, eu não vou ficar guardando. Isso aqui nem faz bem ficar guardando. E eu peguei a tal da caixinha. E eu não sei onde tá a tal da caixinha, tá, gente? Eu preciso dar fim nela. Eu tô pensando aqui onde que eu pus aqui dentro de casa. E aí eu peguei a tal da caixinha e trouxe. E aí a minha mãe falou uma fala. A minha mãe tem umas falas muito sistêmicas que ela nem sabe, assim. Ela é uma grande maga sem saber. E muitas vezes fica perdida nas coisas do dia a dia aí, nas carências e nas coisas igual eu e vocês, né? E aí ela falou assim pra mim, toma, leva essa caixinha. Ela falou assim, parece que agora, mesmo você morando aqui do lado, você finalmente está saindo de casa. Ela me disse isso. Ela me disse isso, gente, eu fiquei chocada, porque eu tô tentando sair de casa há tanto tempo e agora, morando do lado dela, eu finalmente saí de casa. Vocês estão entendendo que é um negócio muito mais do que só um ato, é uma mudança vibracional, é quando você realmente assume sua vida adulta. Eu não tô falando que eu não tava vivendo uma vida adulta, mas eu tô falando que eu ainda mantinha laços muito fortes com esse lugar de ficar ali quietinha no lugar da filha. Que o lugar da filha não me leva para as buscas profundas, para as curas profundas que eu quero. E aí, essa caixinha simples, simbolicamente, me libertou. E libertou a minha mãe, porque ela estava incomodada. Que saca, essa menina não tira essa caixinha daqui. Entendeu? Essa mulher não tira essa caixinha daqui. Então, vocês estão entendendo que eu vi que... Aí eu vi que crescer era uma escolha minha. Crescer é adultecer. E o buscador, gente, sabe onde nós erramos? Eu vou terminando por aqui. Nós erramos quando ficamos a nossa vida no lugar de vítimas. Sou vítima do meu marido, do meu ex-marido, da minha mãe, do meu pai, do sistema. Sou vítima da minha própria sensibilidade. Eu sou vítima de mim, eu sou vítima dos meus filhos. Vocês estão entendendo? A gente vai para o lugar da busca com a mesma vitimização de antes. E aí é onde a gente se ferra, sabe por quê? Porque a gente tem corpo mais aberto, né? O corpo nosso é mais aberto porque a gente é mais sensível, porque a gente já se experimentou mais. E se a gente ainda tá vibrando na vítima, a gente recebe muito mais. Por isso que é comum nós, buscadores, às vezes a gente ferrar com a nossa vida. Porque a gente tá mergulhando em lugares muito profundos, ainda com a postura antiga de vítima. Então, se eu puder deixar alguma coisa para você que vai fazer essa viagem, ou que tá fazendo essa viagem de buscadora para dentro de você, para lugares profundos da sua alma, para buscar realmente essa cura da alma, porque a gente busca, eu coloquei aqui, principalmente o que a gente busca quando a gente é buscador, gente, é a cura da nossa alma, não é nada além disso. A gente quer curar padrões, a gente quer curar relações, a gente quer curar... E não é pro outro, é pra gente ficar bem, é pra gente viver bem, entendeu? Então, se você é uma buscadora, tá nesse caminho, continua firme. E o que eu vou te pedir é para você ir matando todos os dias a sua vítima. Você não vai matar ela de uma vez que você não vai dar conta, mas você vai matando todos os dias a sua vítima. A vítima é aquela que, mas meu marido tá me jogando energia ruim. Não, a energia ruim tá em você. O seu marido talvez tá só ressoando. Ou vai dar muito mais trabalho para você se o seu marido tá com energia ruim, vai. Mas experimenta ir mudando a sua para você ver, entendeu? Talvez ele vai embora e vai chegar um com energia melhor, ou ele vai mudar, entende? Então, ir matando essa vítima é ir assumindo a total responsabilidade pela sua vida, né? É ir assumindo coisas muito profundas, como perder o medo de desagradar. É ir assumindo quem você é. A cura da sua alma é a cura da sua integridade enquanto ser.
Então, no fundo, você busca por você mesmo. Você busca por aquela parte divina, espiritual, perdida em algum lugar e que pode mudar tudo. Né? A sua busca, gente, é uma busca por encontrar essa parte sua divina que está perdida, ou que ficou escondida, ou que ficou esquecida. Entendeu? Então é isso. Tá certo? Tudo certo para vocês? Podemos finalizar? De caminhos de busca, se eu puder deixar alguma mensagem para vocês hoje é essa, é a gente listar tudo que nos mantém ainda enquanto vítimas, e a vítima é aquela que tem a voz de inferioridade, tá? Tudo aquilo que me mantém ainda inferior, porque a minha vítima fala, eu não consigo isso, eu não sou boa para isso, eu não posso isso. Isso é vítima. A vítima de si mesmo, vítima das suas próprias limitações que você criou na sua cabeça ou que veio do seu clã. Então a busca profunda é você quebrar limitações para curar sua alma. Combinado, gente? Tudo bem? Amanhã eu vou voltar, mas pode ser que seja às 8 ou às 8h30, mas eu estarei por aqui, tá? Ou às 7 e pouco mesmo, porque eu acordo muito cedo. Hoje eu até queria ter ido fazer exercício antes, mas aí eu ia atrasar muito. Eu acordo muito cedo, mas eu geralmente gosto de sair para fazer exercício, principalmente no feriado, né? Que eu gosto de caminhar e tal. Então pode ser que eu faça aqui depois desse exercício, tá bom? Beijo pra vocês. Até amanhã.